E aí, pessoal, tudo bem? A gente já viu em aulas anteriores como determinar a posição relativa entre um ponto e uma circunferência. E viu que esse ponto podia ser interior, exterior ou pertencente à circunferência. Já vimos também como identificar a posição relativa entre uma reta e uma circunferência. E vimos que essa reta podia ser secante, tangente ou exterior à circunferência. Nessa aula, a gente vai ver como identificar a posição relativa entre duas circunferências. E a gente vai ver que as possibilidades de posição relativa entre as duas são mais do que três, como eram nas anteriores. Vamos ver? Beleza, gente? Então, imagina o seguinte. Você tem a equação de duas circunferências, lambda1 e lambda2. Se você tem as duas equações da circunferência, você conseguiria descobrir o centro e o raio de cada uma delas. Tudo bem? A partir da equação você consegue determinar essas coisas. Vamos ver agora como que a gente poderia... Quais são as possibilidades, né, de posição relativa entre as duas e como determinar qual dessas posições relativas a gente tem em função desses raios e dos centros, da localização dos centros dessa circunferência. A primeira possibilidade, ó, é que essas circunferências sejam tangentes exteriormente. O que é isso? Significa que são duas circunferências, uma de centro C1 e outra de centro C2, que se tocam em um único ponto, mas uma está fora da outra. Isso significa ser tangente exteriormente. Bom, como que a gente poderia identificar se eu tivesse só as equações dessas duas circunferências? Como que eu poderia identificar que eu falo assim, ah, bom, essas retas são tangentes exteriormente, sem fazer figura? Pensa um pouquinho. Pensou? Pausa um pouco, tenta pensar em cada uma. A gente vai ver 6. Vão ser 6 posições relativas diferentes. Em cada uma delas, tenta pensar como que você descobriria, só com as equações delas, como você determinaria a posição relativa. Então vamos lá. Na primeira, como que elas vão ser tangentes, quando elas vão ser tangentes exteriormente? Quando a distância entre o centro 1 e o centro 2 for igual à soma dos raios. Concorda? Se elas estão se tocando por fora, então essa distância entre o centro 1, que você vai saber, você sabe a equação da circunferência, você sabe o centro. Você sabe a equação da circunferência 2, você sabe o centro dele. Então você consegue calcular essa distância. Se você calcular essa distância e der igual à soma dos dois raios, significa que elas estão se tocando exteriormente. Certo? São tangentes exteriormente, então nesse caso aqui, ó. Essas duas circunferências elas também podem ser tangentes interiormente. Ou seja, elas se tocam num único ponto, só que uma está dentro da outra. Como você identificaria isso sem fazer a figura? Essa é um pouquinho mais difícil. A tangente exteriormente acho que é a mais fácil de todas. Ela vai ser tangente interiormente quando acontecer o seguinte. Ó, repare que a distância... Quase todos vão ser relacionados à distância entre os centros. Tá? Essa distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ser igual, tem que ser igual, ao quê? Ó, se eu fosse desse centro 1 até a borda, ela seria o raio da primeira, o raio da grande. E essa distância entre o centro 1 e o centro 2, então é essa distância toda menos o raio da segunda. Então eu pego ó, o raio da grande, que vai da bordinha até o centro, e tiro o raio da menorzinha. E isso vai dar a distância do centro 1 até o centro 2. Então, quando acontecer isso, a gente tem tangentes interiormente. Repare que aqui na condição eu coloquei um módulo na diferença dos raios. Porque, de repente, você não tomou cuidado e colocou o raio da menor menos o da maior. E aí vai dar uma coisa negativa, só que a distância nunca pode ser negativa, né? Então a gente coloca um módulo que garante. Tanto faz a ordem, se colocar raio 2 menos raio 1, ou raio 1 menos raio 2, vai dar a mesma coisa por causa do módulo. Beleza? Então é fácil até de guardar, né? Tangente exteriormente, a distância é a soma dos raios. Tangente interiormente, a distância é a diferença dos raios no módulo. Tudo bem? Agora, essas duas circunferências elas podem ser externas também. O que significa isso? Uma não toca a outra e está longe, certo? Não está nem dentro e não se tocam. Então, nesse caso, o que a gente teria que ter com relação à distância do centro 1 até o centro 2? Daqui até aqui é o raio 1, daqui até aqui é o raio 2. Essa distância tem que ser, então, maior do que essa soma.
distância do centro 1 até o centro 2 maior do que raio 1 mais o raio 2. Tudo bem? E se essas circunferências fossem internas? Ou seja, uma dentro da outra, mas não tangente. Essa distância entre o centro 1 e o centro 2 vai ter que ser menor do que aquela diferença. Né? Se essa pequenininha tangenciasse a maior, essa distância entre o centro 1 seria um pouco maior. Né? Então, se a distância for menor, ela já vai ser interna. Distância do centro 1 até o centro 2 menor do que aquele módulo da diferença que a gente viu. Beleza? Outra maneira de pensar, ó, do centro 1 até essa borda aqui, ó, que não está marcado, mas estou com o mouse em cima, é o raio da primeira. Se eu tiro o raio da segunda, vai sobrar o quê? Essa distância e mais esse pedacinho. Então significa que essa distância é menor do que essa subtração que a gente tem aqui. Tudo bem? Quinta possibilidade, as circunferências podem ser secantes. Ou seja, elas se cruzam em dois pontos. Então, tangentes elas se cruzavam num ponto só, mas elas podem se cruzar em dois também. Nesse caso, reparem que a distância do centro 1 até o centro 2, ela tem que ser menor do que a soma dos raios. Né? Se ela fosse igual, elas seriam tangentes. Então, imagina que essa circunferência menorzinha se deslocou um pouquinho para fora, de modo a ser tangente. Nesse caso, a distância seria igual à soma dos raios. Se ela está tocando em 2, significa que essa distância é menor. Mas, ao mesmo tempo, essa distância tem que ser maior do que a diferença. Porque quando era a diferença, a circunferência ela tangenciava por dentro. Então, ela tem que ser um pouquinho maior para chegar a tocar em 2 pontos. Então, ela tem que satisfazer essas duas coisas. A distância do centro 1 até o centro 2 tem que ser maior que a diferença e menor que a soma. Tudo bem? Lembrando que a diferença a gente sempre está colocando em módulo aqui. E a última, essa é a mais fácil. Quando elas são concêntricas, significa que o centro das duas estão no mesmo lugar. Certo? Aí você nem precisa fazer de distância. Nesse caso, você fala assim, quando que elas vão ser concêntricas? Quando o centro de uma e o centro da outra forem iguais. Ou quando a distância for igual a zero. Também pode pensar assim. Então, todas elas a gente consegue deixar em função dessa distância entre os centros. Tudo bem? E é só isso, gente. Não é tão... acho que é mais fácil do que os outros. Só esse daqui da secante, às vezes é um pouquinho difícil lembrar, né? Mas pensa na lógica. Eu tentei desenvolver com vocês, em vez de só ir tacando as fórmulas, tentei ir pensando junto para vocês, quando chegarem numa situação dessa, pensar, não ficar no decoreba. Tudo bem? Vamos ver um exemplo. Esse é um exemplo só que a gente vai fazer. É um exemplo que cai no vestibular da PUC Campinas. Considere as circunferências lambda 1 e lambda 2. Concluímos que lambda 1 e lambda 2 possuem 2 pontos de intersecção, ou seja, são secantes, se tangenciam internamente, se tangenciam externamente, são externas, são internas. Disjuntas significa que não teriam pontos em comum, né? Então a gente tem que saber a posição relativa. Basicamente ele está perguntando qual a posição relativa entre essas duas circunferências aí. Para isso, aqui são as duas equações que ele me deu, né? Eu vou descobrir primeiro o centro e o raio de cada uma delas. E como ele me deu na forma geral, ele não foi bonzinho o suficiente para me dar na forma reduzida, porque na forma reduzida é fácil descobrir o centro e o raio. Então eu vou fazer essa transformação. A gente já viu como faz isso, né? Você reescreve a equação colocando algumas lacunas. Então eu juntei tudo que era x, ó, x² menos 8x, mais uma lacuninha. Y² menos 4y, mais uma lacuna. E o 15 jogo para o outro lado. E eu coloquei mais duas lacunas aqui, porque o que eu somar de um lado tem que somar do outro. Lembra? A gente já fez isso várias vezes. Por que eu coloco essa lacuna mesmo? É para completar quadrados. Esse x² menos 8x mais alguma coisinha tem que ser um quadrado perfeito. E a gente já viu que a técnica boa é sempre soma aqui a metade desse número que multiplica o x elevado ao quadrado. Então a metade de menos 8 é menos 4 elevado ao quadrado 16. E aí isso vai ser um quadrado perfeito. Vai ser x menos 4, é sempre metade aqui, ó. Metade de menos 8 é menos 4. Então x menos 4 ao quadrado. Faça a mesma coisa com o próximo triozinho ali, ó. O que eu somo na lacuna? É a metade de 4 ao quadrado, metade de menos 4, que é menos 2 ao quadrado, 4. E aí fica y menos 2 ao quadrado. Tudo bem? E aí esse 16 e esse 4 que eu somei de um lado, tem que somar do outro. E 16 mais 4 dá 20, menos 15 dá 5. E aí pronto, com isso aqui eu consigo descobrir o centro. O centro é 4, 2, né? E o raio é raiz de 5. Infelizmente não deu uma raiz exata.
certo? Era melhor se tivesse dado, mas não deu. Vamos fazer o mesmo para a segunda circunferência, ó. Eu vou juntar os x, né, pertinho, colocar uma lacuna, mesma coisa com os y, para fazer quadrados perfeitos e conseguir fazer a forma reduzida. Aqui, nessa primeira lacuna, eu coloco a metade do x, a metade do coeficiente aqui elevado ao quadrado. Então, metade é 2 ao quadrado, 4. Isso me dá x mais 2 ao quadrado, né? Esse mais 2 é porque lembra que é sempre metade do que está multiplicando x. Metade de mais 4 é mais 2. Aqui, metade de 2 é 1, 1 ao quadrado, 1. E aí aqui fica y mais 1 ao quadrado. Certo? Metade de 2 é 1. E aí esse 4 e esse 1 que eu somei de um lado tem que somar do outro também. Então vai ficar 80 aqui no segundo membro. E aí o centro aqui, ó, vai ser menos 2, menos 1. Lembra que é só trocar os sinais, né? E o raio é a raiz quadrada de 80. Sempre o que vem aqui do outro lado é o raio ao quadrado, né? Essa raiz quadrada de 80 dá pra gente dar uma simplificada. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas você pode pensar que o 80, é difícil pensar isso de cabeça, mas o 80 é 16 vezes 5. Se você fizer 16 vezes 5, vai dar 80. Certo? E na hora que você está tirando raiz do 16, fica 4. E o 5 não tem raiz exata, então eu mantenho dentro da raiz. Então fica 4 raiz de 5, essa simplificação. Tudo bem? Agora que eu sei o centro e o raio de cada uma das circunferências, o que ele estava pedindo era a posição relativa. E a posição relativa a gente viu que tem tudo a ver com a distância do centro de uma circunferência até o centro da outra. Então vamos fazer essa distância. A gente viu que a distância entre dois pontos é uma raiz quadrada, né? Dentro dessa raiz eu coloco a diferença dos x elevado ao quadrado mais a diferença dos y elevado ao quadrado. A diferença dos x vai ser menos 2 menos o 4 ao quadrado. A diferença dos y é menos 1 menos o 2 ao quadrado. Menos 2 menos 4 dá menos 6, que ao quadrado é 36. E menos 1 menos 2 é menos 3, que ao quadrado é 9. Isso vai dar, então, raiz de 45. E a raiz de 45 dá para você simplificar também. 45 não é a mesma coisa que 9 vezes 5? E aí, na hora que você tira a raiz de uma multiplicação, você pode tirar a raiz do 9 e a raiz do 5. A raiz do 9 é exata. A raiz do 9 é 3. Então fica 3 raiz de 5. Beleza? Agora, o que a gente tem que fazer para a gente descobrir a posição relativa? A gente tem que ver essa distância e ver se ela é igual à soma dos raios. Se ela for igual à soma, ela era tangente exteriormente, lembra? Se ela for igual à subtração, então ela é tangente internamente. Se for menor que a subtração, ela é interna. Se for maior, é externa. Maior que a soma, é externa. Se tiver nesse intervalo, é secante. Foi isso que a gente viu. Esse 3 raiz de 5, vocês concordam que é a mesma coisa que a subtração dos dois raios? 4 raiz de 5 tira 1 raiz de 5, dá 3 raiz de 5. E quando a distância dá igual a essa diferença dos raios, elas são tangentes internamente. Se você não lembrasse da fórmula, é normal não lembrar, como é que eu faria? Bom, eu sei o centro de uma, o centro da outra e descobri que a distância era 3 raiz de 5. Esse foi o cálculo que a gente fez. O centro desse C2 aqui, da segunda circunferência, a gente tinha chegado a que era 4 raiz de 5. E o centro dessa C1, se eu fosse fazer agora o desenho dela, é 1 raiz de 5. É exatamente o que falta para o 4 raiz de 5 aqui, ó. Essa distância aqui. E aí eu conseguiria perceber que elas são tangentes internamente, alternativa B. Tudo bem, gente? Então, esse é um exemplo único. Qualquer outro exemplo de descobrir posição relativa entre circunferências vai ser o mesmo esquema. Você tem que determinar os centros e os raios, calcular a distância entre os centros e ver qual relação que você tem dessa distância com os raios. Tudo bem? Espero que tenha sido suficientemente claro e que vocês tenham gostado da videoaula. Ficamos por aqui, até mais e tchau para vocês.